Muito bem, igreja. Vamos para a palavra? Estava com saudade de ouvir esse uhul da palavra, porque a gente tem que ficar feliz com ela mesmo. Amém, irmãos? Eu quero que você abra em Filipenses, no seu capítulo 1, versículo 27 em diante. Hoje, nós estamos já no terceiro culto desse dia, e coube a mim trazer a palavra nos 2 primeiros cultos. Espero que ela venha na mesma direção, mas a gente dá liberdade do Espírito a atuar naquilo que Ele vê mais necessário para nós que estamos aqui, para você que está assistindo, é para nós, a palavra é para nós que cremos nela, amém? A palavra do Senhor diz assim, carta escrita aos Filipenses, através do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 27, somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quem vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. Em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Aleluia. Pai querido e amado, lemos a Tua palavra, Deus, e nós precisamos do Teu doce Espírito, porque quando nós lemos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, produz em nós conhecimento, mas nessa noite nós queremos ir além do conhecimento, nós precisamos da palavra revelada, segundo a necessidade da Tua igreja, do Teu povo, que está aqui presente no templo, e aqueles também que estão nos ouvindo e nos assistindo em suas casas, através da rede social, Pai. Deus, assim nós oramos, Deus, assim nós pedimos, Deus, assim nós declaramos, Te agradecemos e pedimos que o Senhor fale conosco. Amém. Sente um pouquinho, você que está aqui, você que está em casa, por favor, concentra aí para você não perder nada da palavra. É um momento especial que Deus fala conosco, irmãos. A palavra, um momento de importância da palavra, é esse momento que a gente está vivendo agora, irmãos. A palavra, primeiramente em nós, ela produz salvação. Amém, irmãos? O que a palavra produziu em você? Salvação. Depois ela produziu justificação. Amém, irmãos? Depois ela produz santificação. Vamos lá? Palavra de Deus, ela produz em nós salvação. O que nós pagamos pela salvação? Zero. Não se paga nada, é de graça. Esse é o entendimento que você precisa ter. Depois ela produz em nós justificação. Fomos justificados pela palavra, e ela tem que produzir em nós, depois de tudo isso, ela começa a trazer em nós uma santificação. O que quer dizer santificação para nós, irmãos? Separação. Nós somos separados e escolhidos, predestinados pelo Senhor, Ele nos escolheu, amém? E você fala assim, então Deus faz acepção de pessoas? Faz. Quais acepções? Dos que creem e dos que não creem. Você só está aqui porque você creu, amém, irmãos? Essa é a diferença. Então Jesus, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, diz assim, eu oro por aqueles que estão agora me vendo, me ouvindo e crerem em mim, mas eu também oro por aqueles que virão a crer em mim, pela pregação da palavra, mas eu não oro pelo mundo. O mundo era das pessoas, irmãos, os não crentes, os incrédulos. Então, na verdade, a palavra de Deus, ela faz sim ruptura, irmãos, ela rompe isso nesse mundo, e Jesus estava aqui ainda, na terra, então ele fala essa palavra, e essa palavra está ecoando na atmosfera dessa terra até o dia de hoje, amém? É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, eu quero contextualizar você, para você entender o momento, e porque eu pensei um pequeno trecho dessa carta, e nós vamos falar um pouco sobre ele aqui.
Na verdade, Paulo estava preso lá em Roma, irmãos, e a coisa estava feia. E eu gosto dos filipenses, mas dessa carta escrita a eles, porque geralmente quando a gente vai fazer uma visita, eu não sei se você já foi, né? E fazer uma visita, para quem está preso, a cadeia é um lugar, irmãos, de tristeza. A cadeia é um lugar depressivo. A cadeia é um lugar que as pessoas estão sem esperança, irmãos, porque foi tirado deles, tolhido deles, o bem especial aqui da face da terra, que é a nossa liberdade. Então você vai à cadeia, você vai para confortar as pessoas. É por isso que Jesus fala, né? Que estive preso e não fosse me visitar. Então quando a gente vai visitar alguém, irmãos, é depressivo e é deprimente aquele lugar. Mas Paulo estava preso, e quando ele está escrevendo para os filipenses, ele escreve: alegrai-vos. Amém, irmãos? Por isso que eu não consigo acreditar em crente que não tem alegria, irmãos. É um atributo do Espírito Santo de Deus. Se você continua um cara emburrado, é que não existe fruto do Espírito na tua vida ainda, e você precisa deixar Deus operar na tua vida, o Espírito Santo operar. Lembra que Paulo fala aos Gálatas, né? Ele fala dos frutos ou das obras da carne, vai falar de brigas, dissensões, porfias, adultério, vai embora lá falando várias delas. Depois ele fala, mas os frutos do Espírito são amor, paz, alegria. Amém? Qual é a alegria que nós temos que sentir todo dia, irmãos? Talvez, irmãos, nenhum de nós aqui termine a vida como nós planejamos, financeiramente. Amém, irmãos? Talvez você fez planos, projetos, eu queria morar ali, eu queria ter esse carro, eu queria ter essa profissão, e no decorrer da vida você não alcançou o seu sonho e também o seu projeto. Mas você não pode ficar triste por isso, porque o maior projeto na vida daquele que crê é morar lá no céu, irmãos. Esse projeto não pode sair do teu coração, da tua alma e do teu espírito, e você precisa lutar por ele. É por isso que Paulo, escrevendo aos filipenses, olha como ele começa, ele fala do ânimo, e ele fala também do combate. Só para você entender, Filipe, irmãos, era uma cidade aonde foram morar aqueles que eram os guardas romanos. Então tinha muito guarda, nessa época, tinha muito, vamos dizer, a polícia, né? Eram os soldados, moravam em Filipe. Então quando ele dá aqui a deixa do combate, é para que eles entendessem a forma que é literal, quando nós aceitamos Jesus, irmãos. Quando você aceitou Jesus, você arrumou inimigo, sabia disso? Quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, desceu as águas do batismo, e deixou o Espírito Santo começar a trabalhar no seu coração, arrumou inimigo, o inferno se levantou, irmãos. Então ele está dizendo, olha aqui, deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Ele está falando de santidade e de separação, para que quem vá e vos veja, quem quer esteja ausente, ou acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Amém, irmãos? Sabe, existe... E a igreja, irmãos, se você olhar e começar a estudar um pouquinho as cartas de Paulo, ele foi fundando igrejas. Então ele ia para um lugar, ele fundava uma igreja, ele deixava ali um pastor e ia embora para outro lugar. Ele chegava em outro lugar, treinava um pastor, deixava lá e ia embora para outro lugar. Mas ele se preocupava com a igreja. E o que ele fez na maioria das suas cartas? Se eu fosse falar para você qual é o centro, o cerne das cartas de Paulo, todas elas, irmãos, você vai achar um centro e um cerne, ou seja, o miolo, aquilo que ele nunca deixou de fazer, a defesa do Evangelho, irmãos. Nesse caso aqui, a igreja de Filipenses, ela estava sendo atacada pelos religiosos da época. Quem eram eles? Os fariseus. Eles se converteram, acreditaram em Jesus e foram para a igreja, irmãos. Só que o problema é você levar a forma como você quer servir a Deus, irmãos. Lembra que eu sempre falo aqui?
o Evangelho jamais se adaptará ao que você pensa, ao que você acha, ou ao estilo de vida que você quer levar. Você e eu, nós, temos que nos adaptar ao Evangelho. O Evangelho cobra de nós a santidade. O Evangelho cobra de nós, irmãos, aquilo que nós temos que fazer. Deus não, olha, pensa bem, Deus faz, é que às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, não, Deus fez o mundo, as coisas, o homem, né, em 6 dias, e no 7º descansou. E a gente aprende assim, amém, irmãos? É verdadeiro isso? Você acredita nisso? Nós também, está escrito na Bíblia, eu acredito. Agora, irmãos, Deus nunca precisou criar todas as coisas em 6 dias, e muito menos descansar no 7º. Ou você acredita que o seu Deus traz à existência aquilo que não existe, pelo simples ato da sua palavra? Amém, irmãos? Não precisa de 6 dias, não, ele poderia ter feito. E por que ele fez assim, irmãos? Porque ele está ensinando. Nós precisaríamos de tempo, nós precisaríamos de descanso, nós precisaríamos de entendimento. Então ele faz as coisas ensinando, preparando o seu filho como bom pai que ele é. Preparei o jardim, vai lá cuidar para mim. O jardim é teu, só não mexa aqui. Não foi assim? Só não mexa nisso aqui, Você pode pegar todas as coisas, pode fazer o que você quiser, só aqui. E o que o homem fez? Ele vai para o outro caminho. E o que nós fazemos às vezes? Vamos por caminhos que não deveríamos ir, porque não conseguimos entender aquilo que Deus colocou no nosso coração. Hoje eu dei exemplo, se você ganhasse 10 milhões, você tem que fazer essa pergunta de vez em quando: o que você faria com 10 milhões? E se você ganhasse 100 milhões, o que você faria? Sabe por que eu tenho certeza, irmãos, que eu estou no centro da vontade de Deus? Porque é o seguinte: se eu ganhasse 10 milhões, irmãos, eu ia comprar uma casinha maior, que a pastora Cláudia quer uma casinha maior, e um cachorro também dela eu ia fazer também, irmão. Não tem problema. Mas o que o resto? Eu ia comprar esse quarteirão inteiro, irmão. Eu ia fazer uma baita de uma igreja. Irmãos, então eu não mudei os meus planos. Isso está no centro da vontade de Deus, irmãos. Quais são os seus planos com relação a Deus, irmãos? Os tempos, eles são maus, os tempos são ruins, e está no fim, irmãos. Nós precisamos acordar como igreja. Está chegando um tempo, irmãos, que nós vamos ter que evangelizar os crentes. Escuta o que eu estou falando para você. Vai chegar um tempo de tanta pregação de heresia, e eu estou falando de igrejas evangélicas, irmãos, de tanto ensino errôneo. Por que o ensino é errado? Irmãos, você acredita que se você dizimar e se você ofertar, Deus vai cuidar de você e você vai ser um homem e uma mulher próspero? Amém? Você acredita nisso? Está na Bíblia, é verdadeiro, eu acredito também. Agora, o foco principal não é esse, irmãos. O foco principal é conversão, é santidade, é entendimento que nós somos uma igreja cristocêntrica. O que é ser uma igreja cristocêntrica? É ter o Cristo no centro do nosso querer e na nossa vontade. Então entendemos que o poder da salvação nos alcançou, vivemos justificados por isso, por esse poder da salvação, e vivemos em santificação. E como viver em santificação? Não existe outra maneira, preste atenção. Se você quiser viver separado para Cristo, só existe uma maneira. Por isso que eu combato tanto, irmãos, esse negócio aí de pensamento positivo, nesses livros de autoajuda. Irmãos, o livro de autoajuda infla o ego das pessoas. Você vai conseguir, você é o cara, Não, irmãos, eu quero falar uma coisa para você, ensinado pela Bíblia, porque Tiago falou: olha, a nossa vida é como a névoa da manhã. Aquela cerração que fecha as montanhas, fecha aqui e nós não vemos mais, A nossa vida, ele compara a vida como a névoa da manhã, que pela manhã nós saímos de casa, está tudo fechado, não enxergamos, mas quando vai lá para as 10, 11 horas da manhã, aquela névoa foi embora, desapareceu, irmãos. Então vale a pena servir a Jesus, irmãos. Vale a pena servir a Jesus, porque Ele tem mistérios revelados para serem revelados para aqueles que creem. Então vale a pena, irmãos. Por isso que Paulo está falando assim: olha, importa padecer por Cristo. Se pregar isso, os irmãos vão embora da igreja, irmãos.
Eu não vou pregar um evangelho falso para você. É por isso que nós estamos tendo que evangelizar os crentes no nosso país, irmão, os evangélicos, porque as pessoas vão para a igreja com o interesse financeiro de enriquecer, porque está sendo ensinado, não faça isso, não, irmãos, para alguns Deus dará as riquezas, e vou falar uma coisa bem certa para você, entenda bem, o único que ofereceu riqueza na Bíblia não foi Deus. Lembra? Refresca com a memória. Jesus, levado por que ele levou Jesus lá na montanha? Satanás. Falou assim, ó, tudo isso é meu. Se prostrado me adorares, eu te darei. O diabo ofereceu riquezas, irmãos. Riquezas para nós que cremos, para nós que temos propósito. Ela tem que vir, se Deus tiver propósito na tua vida, e você e eu tivermos cabeça, o entendimento para lidar com isso, irmãos, porque a Bíblia não diz que o dinheiro é ruim, irmãos, ela diz que o amor ao dinheiro é ruim. Então se Deus traz riqueza para nós, irmãos, você tem que ter um propósito com ela, você precisa que essa riqueza, ela vire propósito de Deus aqui na terra, ou vire almas, irmãos. Deus poderia ou não poderia, por exemplo, quem acha que Deus poderia evangelizar o mundo em um dia? Poderia ou não poderia? Vocês estão comigo aqui, está aí comigo aí em casa, poderia ou não poderia? Claro que poderia. E por que ele não faz? Porque nós fomos chamados para isso, igreja, nós fomos chamados para isso, é a responsabilidade da igreja. É por isso que Paulo está falando para eles, olha, tem ânimo, vocês são combatentes, vocês precisam combater, e vocês precisam entender que não somente crer nele, mas também padecer por ele, irmãos. Tem hora que tem provas da nossa vida, que não é o diabo, não é Satanás, não é o seu erro, porque o nosso erro às vezes nos leva também para o deserto, não é, mas muitas vezes é o próprio Deus nos ensinando, nos capacitando, trazendo para nós que nós somos dependentes dele, amém, irmãos? Por isso que a palavra de Deus diz assim, quando nós lemos Tiago e a orientação dele é, vocês que dizem amanhã eu vou sair, vou para tal cidade, comprar, vender, e vamos negociar, não pare de dizer isso, diga se Deus quiser. Ele está ensinando o que, irmãos? Dependência, e não alto ego, irmãos. E quando nós começamos a entender isso, nós começamos a deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Enquanto você não deixar, ele não vai trabalhar. Enquanto você não entregar aquilo que leva você para o mundo, para as trevas, você precisa entregar para ele transformar. Ele não vai tirar de você, porque a impressão, irmãos, que às vezes os crentes dizem assim, ô pastor, faz uma oração aqui para mim, faz uma oração para esse negócio acontecer. Irmãos, quem faz essas coisas do negócio acontecer para a noite, para o dia, é uns caras que põem uns cartazinhos aí no poste, traga o teu amor de volta, viu? Isso é macumba. Aí a pessoa vem para a igreja e fala assim, há muitos anos atrás, eu sou pastor já mais velho, né? O pessoal, antigamente para você pegar um ônibus era passe, irmãos. Isso é coisa antiga, E no centro se chama dar um passe. Então às vezes tinha irmãos que vinham, o pastor, você não pode dar um passe em mim? Eu posso dar um do ônibus aí para você. Agora não dá nem para fazer essa piadinha, né, irmãos? Então entenda, quem faz acontecer é o diabo, irmãos. Deus não, ele vai trabalhar no seu caráter. É isso que Paulo está falando. Vocês, não importa, esteja distante, esteja longe, aonde estiver, o seu caráter e o meu caráter tem que ser de Cristo. Amém? Por isso que eu aqui como pastor não vou ficar investigando a tua vida. É você que decidiu viver para Cristo, viver separado para Ele, e ter aqui um propósito na face dessa terra. E talvez você fale assim, mas o que eu vou ganhar com isso? A primeira coisa aqui na terra, irmãos, nós não dependemos das circunstâncias. Amanhã não é segunda-feira brava, amanhã é segunda-feira de bênção.
Está entendendo como muda? Eu vou acordar amanhã, como que você vai acordar amanhã? Eu vou acordar bem, eu vou acordar animado, amém, irmãos? E vou para cima, porque maior é o que está comigo, porque eu dependo dEle, mas eu estou fazendo a minha parte com Ele. Está entrelaçado, irmãos. Quando Deus escolheu um povo, a primeira coisa que Ele fez, falou assim, falou para Moisés, chame os artífices, deu todas as dimensões da arca do concerto, fez com que eles fizessem tudo aquilo que você já sabe. E qual era o intuito dele, irmãos? Eu quero habitar no meio de vós. A arca simboliza a presença de Deus no meio dos homens. Quando Jesus vem, irmãos, Ele não vem adulto, Ele vai para dentro de uma mulher, porque da semente da mulher, Ele sairia de lá, irmãos, porque Ele está entrelaçado com o homem. Ele nasceu como nós nascemos, sendo Deus despojado da sua glória, mas nasceu como homem, por isso que Ele é filho do homem. É por isso que Ele veio, e veio em carne, e venceu em carne, e nos entregou o poder da sua salvação, irmãos. Por que Ele fez isso? Porque Ele está entrelaçado com a gente, irmãos. Vale a pena você servir a Jesus, porque amanhã você não vai estar angustiado. Você não precisou hoje, no dia dos pais, para ficar alegre, encher a cara com 51, com vinho, sei lá, irmãos. Você não precisou. Passou um dia feliz, tomou uma Coca-Cola, irmãos. Faz mal também, irmão, toma pouco. A gente aprende isso depois de velho. Depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala assim, melhor não tomar esse negócio, é gostoso, mas melhor não tomar. Então, irmãos, mas não precisou do álcool, irmãos, porque você tem o óleo e dá alegria, irmãos. Você reúne com a família, foi gostoso, foi legal, e não importa, irmãos. Pastor, eu estou numa situação difícil, não deu para comprar picanha. Pastor, eu estou numa situação tão difícil, que só deu para comprar fígado de frango. Eu gosto, por isso eu sei até o preço. É bom, irmão. Você acha por R$3 o quilo, irmão. Nas ofertas até R$2 o quilo, irmão. Aleluia, irmão. Eu acho excelente que vocês não gostem, porque eu gosto, pago barato. Está entendendo, irmãos? Nem que você esteja nessa situação, não importa o que você colocou na mesa, importa o que está dentro do teu coração. Tem uma alegria do Espírito em nós, irmãos, que o mundo não pode tirar, irmãos. Você pode perder o seu dinheiro, você pode perder até o seu nome, irmãos. Jó teve tudo isso, perdeu tudo, irmãos, o nome, perdeu os amigos, perdeu até aquela desgracenta daquela esposa dele, que devia ter ido embora logo, perdeu tudo, irmãos, mas não perdeu a fé. É por isso que ele está fazendo a defesa da fé, irmãos. É por isso que nós precisamos fazer a defesa da nossa fé. Perdemos, irmãos, a igreja está perdendo a sua maior arma, porque nós estamos ensinando as pessoas a viver nessa terra, irmão. Eu não estou falando, irmãos, que a igreja não tem que ser ensinada a viver aqui na terra. Tem. Como nós vivemos aqui na terra? Como soldados, como militantes, trabalhando. Você tem uma chamada, irmãos. Você tem uma chamada de Deus. E eu vou provar isso aqui, irmãos. Nós temos uma chamada de Deus. O que você tem feito dela? A pergunta sempre é essa, irmãos. O meu maior medo, irmãos, não é terminar o meu ministério com uma igreja pequena, irmãos. Nunca tive medo disso, irmãos. Meu maior medo não é terminar o meu ministério, talvez sem igreja. Não é. Talvez pregando aí, né? Uma praça, quem sabe? Talvez pregando como itinerante, talvez esquecido. Nunca tive medo disso, irmãos, porque se esse for o propósito de Deus, eu vou até o fim, irmãos. O meu maior medo, e tem que ser o seu também, é não estar no centro da vontade de Deus, irmãos, para a tua vida, porque Deus tem um chamado para nós, irmãos. E parece que a igreja está só sendo ensinada a viver aqui na terra. Eu estou falando da igreja brasileira, irmãos. Ensinada, é verdadeiro, dizimista e ofertante, vai prosperar sobre a face da terra, está na palavra, mas isso não é o centro do evangelho, irmãos. O centro do evangelho começa lá em Caná da Galileia.
Tem uns loucos aí, inclusive líder de igreja grande, irmãos, falando assim, vai, você acha no YouTube, eu não consigo entender como Jesus fez um milagre tão pequenininho no seu primeiro milagre, uma coisa tão insignificante como a transformação da água em vinho. Cabeçudo, não entendeu nada, porque na verdade, irmãos, o maior milagre sobre a face da terra é a transformação das nossas vidas, irmãos. Se você não for transformado, você não vai para o céu. Escute isso. Se você não for transformado, você vai ficar aqui. Se você não for transformado, você vai para o inferno, irmãos. É muito sério isso. Aí vai um cara que não lê a palavra, né, irmãos? E erroneamente prega isso. Essa semana eu vi também um pastor pregar, um conhecido também, falando sobre aquele momento, a parábola proposta de Jesus. Eu já vou falar das parábolas, irmãos, mas a gente precisa entender a parábola, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, amém, irmãos? Se você está cheio de Deus, durante a semana você vai falar de Deus. Se você está cheio das coisas do mundo, você vai falar das coisas do mundo. Do que estava cheio o coração de Jesus, irmãos? Do que estava cheio o coração de Jesus? Das coisas lá do céu. Ele falou assim, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu só falo aquilo que eu vi, o meu pai mandou fazer. Eu não faço nada além disso. Aí ele propõe as parábolas, irmãos. As parábolas de Jesus são presente do céu para nós. As parábolas não são história da caronchinha, irmãos. E eles viveram felizes para sempre. Ele fala lá dos trabalhadores no vinhedo, que estavam esperando um trabalho na praça, e logo pela manhã, eu vou aqui resumir, parafrasear para vocês entenderem. Lá fala sobre denário, né, um dia de trabalho, mas estavam lá logo pela manhã. Lá fala a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira, mas logo pela manhã, foi até o dono do vinhedo falou, vá até a praça, pega os trabalhadores para trabalhar na minha vinha. Eles foram até lá logo de manhã, levou uma leva. Lá para o meio do dia foram até lá também. Essa é uma parábola de Jesus, irmãos, totalmente espiritual. Pegue e traga para mim também aqueles que estão ali na praça procurando um trabalho no meio do dia. À tarde novamente ele vai, traz mais uma leva, e já no finalzinho do dia, do expediente, ele vai lá e traz mais uma leva. Aqueles que estavam na praça no final do dia, irmãos, já estavam sem esperança nenhuma. Isso que é a proposta dessa parábola. E eu vi um pastor pregando sobre isso, falando assim, Deus, ele vai, essa parábola que está lá, os últimos serão os primeiros serão os derradeiros, né? Porque quando ele vai pagar, ele chama primeiro os últimos que chegaram, dá um denário. Um denário é um dia de trabalho, irmãos, para eles, naquela época. Chama a segunda turma, ou a penúltima turma que foi chamada, e dá um denário. Eles ficaram assim, mas por que nós trabalhamos mais? E a resposta é uma só, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer. Amém, irmãos? Só que esta parábola não tem nada a ver com o trabalho, irmãos. A parábola para o trabalho da igreja é a parábola dos talentos. E esse pastor pregava e dizia assim, não, porque Deus, Ele vai tratar todo mundo igual. Esquece isso, irmãos. Deus não vai tratar todo mundo igual lá no céu, irmãos. Esquece esse negócio. No céu tem hierarquia. No céu vai ser dado a quem muito fez. Escuta o que eu estou falando para você. Eu sei que você vai ficar assim, mas se eu for para o céu para limpar banheiro tá bom, eu sei. Mas vou falar para você, mas como tu é frouxo, cara. Desculpa falar isso, tu é frouxo. Se Deus está te dando a oportunidade de você viver uma vida eterna, presta atenção, irmãos. Antigamente você entrava no trabalho, ficava 30 anos, vou sair daqui só aposentado. O cara entrava na mesma função, terminava a carreira na mesma função, mas ele já estava tão cheio de fazer aquela mesma coisa, né? Irmãos, imagine só, eternamente limpando o banheiro, irmãos. Tu é frouxo, soldado frouxo. Deus está te dando a oportunidade de você usar os seus talentos. Você ganhou a salvação de graça, mas servir ao Senhor vai lhe custar tudo.
Escuta o que eu estou falando para você, irmãos. É esse evangelho que Paulo está falando. Importa a salvação, mas importa padecer por ele também. É isso que Paulo está falando. Pastor, você está duro, bravo. Não, irmãos. Eu preciso fazer a defesa do evangelho, como Paulo fazia através das cartas, irmão. Ainda que eu bata de frente com um monte de igreja que está falando um monte de bobagem, irmãos. Eu escuto as igrejas aí, eu escuto vários pastores, irmão, e tem alguns que eu escuto só para dizer, está ruim o negócio, parece que eu não estou lendo a mesma Bíblia. Então, ele falava que, não, Deus vai dar a mesma coisa. Não vai, irmãos. Enquanto nós como trabalhadores, Deus entrega, a proposta da parábola dos talentos, irmãos. Aliás, eu li aqui pela manhã, e dei como lição de casa, para o lar, irmãos, Mateus, do 23, 24 em diante, irmãos, é o sermão profético. O sermão profético engloba, porque os discípulos perguntaram a ele, como que vai ser a sua vinda, né? Começa no 24, lê tudo, irmãos, não dá tempo de eu ler aqui, pela manhã eu tenho mais tempo, acabei lendo quase que todos os capítulos. Diz assim, olha que engraçado, irmãos, olha como Jesus precisava ter paciência, irmãos. Isso aqui, olha aqui, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. O que eles estavam fazendo, irmãos? Olha que coisa engraçada. Vamos contextualizar e vamos para aquele tempo. Jesus chama os caras, tudo pescador, não entendia muito da palavra, não entendia muito da Bíblia, e eles foram com Jesus lá no templo, na saída do templo, eles chamam Jesus, falam assim, olha, que templo, e era maravilhoso, irmãos. Herodes havia ampliado e reformado o templo, o segundo templo, irmãos. Ele era lindo, era para a época, era tipo a 8ª maravilha, ou a primeira, talvez, faria parte da 8ª maravilha, ou a primeira naquela época, né? A primeira, era maravilhoso. Então eles, olha, mestre, olha que nós fizemos, nós como judeus, como separados, eles tinham entendimento que a promessa era deles, amém, irmãos? Para quem está a promessa hoje? Para a igreja. A promessa de Deus está em cima da igreja, irmãos. Nós precisamos entender que Deus quer nos usar. Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Agora você precisa deixar, irmãos. Você precisa deixar. Soldado. Então ele veio e fala assim, Jesus, olha a resposta de Jesus, irmão. Jesus não é engraçado? Eu acho. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os caras vangloriando, irmãos. Assim, às vezes está a igreja, vangloriando do que nós fizemos, irmãos. Nós não fazemos nada sem Deus. Sem Deus você não faz nada. Você só vai acordar, preste atenção no que eu estou falando para você. Eu e você só vamos acordar amanhã, dormir o sono do justo, abençoado, e acordar amanhã, se Deus permitir. Então tira o seu ego do seu coração. Para de achar que você faz alguma coisa, irmãos. Você acha que eu sou o cara que diz assim, eu estou capacitado para estar nesse lugar? Não, eu não penso isso, irmãos. Eu acho que eu preciso melhorar sempre. Mesmo estando aqui, eu me sinto incapacitado, mas quem mandou não foi homem, irmãos. Quem me colocou aqui, nesta posição, para dirigir essa igreja foi Deus. E eu vou falar uma coisa para você, só Deus tira. Escute o que eu estou falando para você, irmãos. No tempo do Senhor, só no tempo do Senhor, se vivemos, para Ele vivemos, e se morremos, para Ele morremos. Isso é igreja, irmãos. Eu sei que você está assim, eita, o pastor está bravo. Estou nada, irmão, estou na paz, estou tranquilo. Agora eu não vou deixar o evangelho sendo pregado por aí sem fazer a defesa dele, porque foi isso que Paulo fez, irmãos. Foi isso que Jesus fez. Aí depois daqui ele sobe para o Monte das Oliveiras. Olha só, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá na tua vinda
e de como, e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Olha aqui, irmãos, tem crente que ouve falar disso, está aí morrendo de medo, irmão. Quando a gente tem o Espírito Santo, olha, eu sou de um tempo, irmãos, que quando a igreja cantava Maranata, ora vem Senhor Jesus, não tinha um irmão da igreja que não chorava, irmão. Escuta o que eu estou falando para você, irmão. Eu sou dessa época. Falar para os crentes hoje, eles não sabem nem o que é Maranata, irmão. Olha como está a igreja, irmãos. Os crentes queriam ver Jesus, irmão. Parece que os crentes não querem ver Jesus, não, irmão. Não quer ver Jesus, não quer morrer, não. É uma piadinha, irmão. Dá risada, vocês estão muito assustados. É duro, mas é a realidade, irmãos. Não temais. Vamos lá. E se ouvirem, portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É Jesus dizendo isso, irmãos. Não é a briba, é Jesus, irmãos. É como se Ele estivesse falando conosco hoje aqui nessa noite, irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cai por terra esse negócio aqui, irmãos, que as igrejas estão pregando por aí: uma vez salvo, sempre salvo, irmão. Está aqui, ó. É Jesus, irmão. Isso é doutrina pura, irmãos. E, olha aqui, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que abominações da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê e quem entenda. Quando você vê entre aspas aí, como está aqui, irmãos, é o seguinte, que às vezes a pessoa vê essas coisas escritas. Deixa eu explicar isso, eu acho importante, tá? Não é culto de ensino, mas é importante. Às vezes você vê algumas coisas entre aspas assim, e a gente passa na leitura correndo, né, irmãos? Por que está, não entre aspas, né? Entre parênteses, na verdade, né? Entre aspas quer dizer que geralmente é a palavra de alguém. Por que está entre parênteses? Na verdade, os copistas, quando eles escreviam a Bíblia, irmãos, eles também eram estudiosos da palavra. E o que acontecia? Quando eles estavam escrevendo, eles, na maioria, na ampla maioria, eles acharam algum escrito um pouco diferente, com palavras que acrescia na cópia que eles estavam acostumados a fazer. Então eles acrescentam e colocam entre parênteses, tá? Não é que essa entre parênteses não é a palavra, não. Ele foi aceito como sendo algo que entrou depois. Está entendendo isso? Amém, irmãos? É que eu achei isso aqui e eu acho válido, porque às vezes a pessoa lê e não consegue saber por que isso está acontecendo. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Vocês acham que o negócio que está acontecendo aqui é... não, já está o negócio, está feio, não vai... irmãos, está aqui, ó. Nunca houve. É por isso que tem que ir embora no arrebatamento, irmãos. Escuta o que eu estou falando para você. Arrebatamento não é para os salvos,
Ai, pastor, não assuste assim. Não é para os salvos, irmãos. Tem muita gente que foi salvo, mas não perseverou. Arrebatamento é para quem perseverar até o fim. Escute o que eu estou falando para você. Vocês vão ver isso. Arrebatamento não é para quem aceitou Jesus, não, é para quem perseverou. Por isso que a igreja precisa perseverar até o fim, para que ninguém tome a coroa que Ele colocou sobre a sua cabeça. Até o fim, irmãos. Porque arrebatamento tem nada a ver com a segunda vinda, irmãos. Arrebatamento, Jesus não pisa aqui na terra. Você acha que Ele vai levar quem não tem compromisso com Ele, irmãos? Sabe o que eu penso? Existem teólogos que defendem que a igreja é arrebatada no começo dos 7 anos. Os 7 anos está descrito por Daniel. Fala que no meio dos 7 anos, ou 3 anos e meio, haverá falsa paz. Depois o negócio vai degringolar, irmãos. Quem tiver aqui, só Jesus e misericórdia. É assim que funciona, irmãos. Sabe o que eu acredito? Isso aqui é um pensamento meu, tá? Eu posso defender isso? Posso. Tem defesa? Tem. Tem defesa, na minha opinião, um pouco mais frágil, para defender que a igreja é arrebatada no meio dos 3 anos e meio? Tem, na minha opinião, a igreja é arrebatada no começo. Por quê? Onde vai estar a igreja, irmãos? Durante esses 7 anos. 7 anos de festa, irmão. Bodas do Cordeiro. Escuta o que eu estou falando para você, irmão. Você vai ver isso aí. 7 anos de festa. A igreja encontrou, a noiva encontrou com o noivo. Enquanto o bicho está pegando aqui na terra, viu? O chicote está estralando. E vai mais, irmão. Isso aqui é pouco. Fala de saraiva, de fogo, de meteoro sobre a terra. 1/3 da terra, dos homens da terra é dizimado, irmãos, pela saraiva e pelo fogo. Isso é literal, tá, irmãos? A igreja vai estar aqui? Na minha opinião, não. Minha opinião sincera, eu acho que... Mas não é esses caras que é crente... Sabe aqueles crentes flango? Aqueles crentes que... não, tô salvo, aleluia. Aleluia, tô indo... irmãos, o que você fez lá? Está saindo na onda, né? Jesus é bom, Jesus é amor. Irmãos, Deus, escute o que eu estou falando para você. Eu tenho convicção do que eu estou falando, irmãos. Deus não vai fazer nada contra a sua própria palavra, irmãos. Aquele que perseverar até o fim. Jesus vem, arrebata a igreja, não pisa na terra, fica lá no céu, irmãos. Ele não quer nem saber de compromisso ainda com a terra. Ele quer compromisso com quem tem compromisso com Ele. Escute o que eu estou falando para você. É por isso que a igreja tem que ser avisada, irmãos. E hoje é ceia. Chumbo, irmão. É isso aí. Agora eu não vou estar com o seu sangue sobre a minha vida, não, irmãos. É por isso que eu preciso entregar esta palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu entendo que a igreja sobe, vai ser 7 anos de festa. Não vão fazer nada, irmão. É só festa. Não está na hora do trabalho, está na hora das bodas do Cordeiro. 7 anos de festa, irmão. Gosta de festa? Então persevera. Eu entendo isso, irmão. Quem falou isso para você? É o que eu entendo no meu espírito, irmãos. Por que nós vamos fazer no céu, irmão? Deus não é Deus que não faz as coisas sem propósito. No céu está tudo pronto, irmãos. Concorda comigo? Precisa fazer alguma coisa no céu, irmão? Está de brincadeira se você acha que precisa fazer alguma coisa no céu com a presença de Deus, irmão. Ei, lá fala assim: não haverá mais necessidade do sol, porque a sua luz a sua luz brilhará. Irmãos, vale a pena. Para de pecar, irmãos. Para de viver a vida de meio crente. A coisa é séria, irmãos. Para de viver essa vida de achar assim: não, eu estou indo para o céu. Será que a gente está indo mesmo, irmão? A gente continua sem transformação, continua fazendo às vezes as mesmas coisas que o mundo faz, irmãos. A igreja tem que ser diferente. É a igreja. Somos nós, irmãos. Eu me enquadro aí também.
Eu só estou pregando isso. Você acha que eu não queria pregar o que aqui, irmão? Só amor. Eu gosto, irmãos, eu gosto da igreja, eu gosto de vocês. Por amor eu estou falando isso, irmãos. Por amor eu tenho que pregar esta palavra. Eu sei que tem pastor que não tem coragem de pregar isso, mas que se exploda. Eu tenho que pregar aquilo que eu acredito, irmãos. Eu não abro mão de pregar aquilo que eu acredito. E eu quero ir para essa festa, irmão. Se você não quer, eu quero, irmão. Se um dia de festa é bom, imagine 7 anos. O que a gente vai? Por que você acha que Deus está... passa os 7 anos e depois então vem o milênio. No milênio não tem trabalho, irmão. No milênio a gente vai reconstruir as coisas. Vai reconstruir a terra. Vai reconstruir um novo céu e uma nova terra. Quem vai estar lá? Eu. Novo céu e nova terra. Me dá uma retroescavadeira aqui que eu vou começar a abrir as estradas. É só para você entender. Está entendendo, irmãos? É por isso que João viu, irmãos. Eu fico imaginando João com todo o amor que ele tinha por Jesus, abraçava Jesus. Ele fala assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia. Ele dá até as dimensões dela, que para o meu e o seu olhar é pequenininha, irmãos. Mas quando a presença do Deus vivo chega, todas as coisas são ampliadas. A dimensão humana sai fora. Para de pensar como homem e comece a pensar como cidadão do céu, irmãos. A igreja precisa aprender a pensar como cidadão do céu. Estão ensinando os membros das igrejas a pensarem como pessoas da terra. E Jesus veio para que eu e você pensássemos em ser cidadão do céu. É esse o nosso objetivo, irmãos. Então Deus quer achar uma igreja que trabalha. Por isso que Paulo está exortando a igreja e dizendo para ela: ei, acorda. Entraram entre vocês aí pessoas que estavam pregando uma falsa doutrina. Eu não posso, irmãos, pregar numa ceia que todos estão aqui, pessoas nos ouvindo agora, algo que eu não consigo acreditar, irmãos, e que eu sei que é a palavra, e é dura aqui, irmãos. Não é uma coisa fácil de pregar, não, irmãos. Vamos continuar? Quando, pois, vides que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então, os que estiverem na Judéia... isso aqui eu já passei, né, irmãos? 18. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes, mas as das grávidas, já passei isso aqui também. Obrigado. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, aleluia, se possível fora, enganariam os escolhidos, que somos nós, irmãos. Não temos Espírito Santo, ninguém nos engana, irmãos. Quando o Espírito Santo está controlando a nossa vida, ninguém nos engana, irmãos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago, aqui é a segunda vinda, irmão. Arrebatamento vai acontecer, ninguém vai ver. O relâmpago a gente vê, irmão. Aqui é a segunda vinda. Aleluia. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos,
de uma outra extremidade do céu, irmãos. Os escolhidos, ajuntados no céu. Da onde a gente está vindo? Das bodas do Cordeiro, irmão. Terminou 7 anos, nós vamos vir com ele para cá. Nós estamos vindo junto, irmão. Vale a pena, não vale, irmão? Você vê essa cena? Imagine quem estiver aqui, irmãos. Assim como o relâmpago se propaga no ocidente, se mostra no... Você já pensou num negócio desse, irmão? Ajuntará os caras que estavam tudo no céu, irmão. E ele enviará os seus anjos com o rio do clamor de trombeta. Ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Olha se essa parábola não é importante, irmãos. Ele mesmo fala, aprendei. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Está vendo, irmãos? Os incrédulos ridicularizam. Você pegar essa palavra aqui que eu estou pregando hoje, levar para um cara que não acredita, ele vai tirar sarro, ele vai tripudiar em cima de você e de mim. Ele vai, porque ele não acredita, e não se aperceberam, até que veio o dilúvio, e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai. Aqui, irmãos, onde está essa conversa de uma vez salvo, sempre salvo? Vigiai. Ele está falando salvação, justificação, santificação, separação em Deus. Vigiai, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos, atentos. Igreja, fique atento. Deus tem enviado sinais todos os dias. Há profetas se levantando em todas as nações. Escute o que eu estou falando para você, igreja. Há profetas se levantando em todas as nações da terra. E não vá pensar você, irmãos, vocês viram que começou a China perseguir a igreja de tal forma, novamente, destruiu as igrejas, prenderam os pastores. Vocês têm essas notícias? Tá, irmãos, escute o que eu estou falando para você, irmãos. Que Deus nos dê vida se Ele não voltar, para nós vermos a maior igreja da face da terra. São os improváveis. Escute o que eu estou falando para você como voz profética. A maior igreja, mais poderosa da face da terra, se levantará lá na China. Escute o que eu estou falando para você, irmãos. Quanto mais perseguição, mais poder. Porque fica aqueles que creem, irmãos. Não fica os incrédulos. Aquele que para no caminho e fica... Sabe aquele cara que fica pondo defeito em tudo que a igreja faz, que os irmãos fazem? Irmãos, nós procuramos fazer aqui tudo com excelência nessa igreja. Mas eu sei que no meio do caminho sempre tem um olhando o que o irmão está fazendo. Enquanto você está olhando o que o irmão está fazendo, você está parado.
deixou de vigiar, deixou de olhar para dentro de você. E o único trabalho nosso é olhar para dentro de nós, irmãos, e parar de se preocupar com a vida dos outros. É por isso que a igreja que serve a Jesus lá na China, irmãos, eles servem com o risco da morte todos os dias. É essa igreja que Deus vai levantar. Escute o que eu estou falando para você, irmãos. A igreja mais poderosa que tem na face dessa terra não é a igreja dos grandes templos, não é a igreja que está aí propagada nos 4 cantos da nossa nação, mas é uma igreja que está escondida nos subterrâneos. Não tem som, não tem ar-condicionado, não tem, eles cantam para não serem ouvidos. Mas sabe o que acontece, irmãos? O fogo cai. Haverá, João falando, vem um após mim. Eu não sou digno nem de atar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas virá um após mim, que não batizará vocês somente com água, mas com Espírito Santo. Vírgula. Tem uma parada aí, irmãos. Com Espírito Santo, vírgula, e com fogo. É isso que consome o nosso pecado, irmãos. É isso que consome o seu e o meu pecado, irmãos. É ir além. Esta palavra é para a igreja, irmãos, não é para o mundo. Esquece que essa palavra é para o mundo, irmãos, é para a igreja. Ele continua dizendo que é para nós estarmos apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir, e a hora que não penseis. Quem é, pois, servo fiel e prudente? Olha aqui, irmãos. Quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, para dar o sustento ao templo. Olha só, irmãos, é responsabilidade da igreja, sustento ao templo. Aquele que, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao templo, ao seu templo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar de que jeito? Servindo. Está aqui, irmãos. Vai de novo. Como ele quer achar a igreja? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo. Assim, em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados. Está aqui, irmão. Rasga essa parte para ficar mais fácil. A começar a espancar os seus conservos, a comer, quer dizer, sendo injusto, iníquo, e a beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem falou isso? Jesus. Para quem ele falou isso? Para a igreja. Não é para o mundo, irmãos. Esquece esse negócio. O mundo já está no maligno, irmãos. Não é que o mundo vai ser condenado. Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Não é para o mundo, irmãos, é para nós. Tem que tomar cuidado, irmãos. Aí nós estamos vivendo na era da permissividade, na era da relatividade. Tudo é... Ó, irmãos, é um ataque mundial sobre relativizar sexualidade, relativizar as coisas, acabando com a família tradicional. Você acha que isso é normal, irmãos? Ou é a preparação para um governo mundial? Tudo isso que você está desenhando, só se você não for uma pessoa espiritual para não entender isso. O mundo desenha tudo isso aqui, irmãos. Está sendo desenhado na nossa frente. E o que a gente está fazendo? Comendo, bebendo, casando,
dando-se em casamento, trabalhando que nem um louco, e esquecendo que nós temos uma chamada, irmãos. Amém, fala aí, irmão, fala aí, me ajuda, eu sei que vocês estão assustados, mas eu vou fazer o quê? Foi Jesus que falou, irmãos, eu estou vendo daqui, e não é para ter medo, é para ter temor, irmãos, é isso que é o problema. O cara tem medo, mas não tem temor, porque quando nós temos temor, a gente quer agradar a Deus, irmãos, quer agradar a Jesus, Aí ele vai propor, aqui não dá mais tempo para eu continuar, irmãos, ele propõe a parábola das 10 virgens, irmãos. As 5 prudentes e 5 nércias. É ou não é, irmãos? 5 loucas. Para quem é a palavra, irmãos? Para quem é a palavra? Para a igreja. Metade fica. Escute o que eu estou falando para você, irmãos. Tem que ser pregado esse evangelho que nós temos aqui no esforço pregado, irmãos, para não ficar metade da nossa igreja. Eu não quero chegar lá no céu, irmãos, sem vocês. Eu não quero chegar lá no céu sem meus filhos. Não quero, irmãos. É por isso que por amor a vós, a gente tem que pregar isso. Por amor a vocês, nós temos que pregar isso. Ainda que você está aí se segurando aí na sua cadeira e dizendo essa palavra é para mim e é para você. Isso é mesmo. Você não entendeu errado, não, é para nós mesmo, irmãos. Corrige a tua vida, coloca a tua casa em ordem. A parábola proposta por aqueles que teve uma grande colheita, ou não é, irmãos? Grande colheita, olhou para ela, eu vou derrubar meus pequenos celeiros, vou fazer grandes celeiros, eu vou juntar toda essa colheita aqui, vou poder dizer para minha alma, descansa em paz. A palavra do céu veio para ele, irmãos, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Não ajunteis tesouros nesta terra, porque a ferrugem corrói e a traça come, irmãos. Ajunteis tesouros lá no céu, é a ordem de Jesus, irmãos. Os nossos tesouros virão almas. Pregação da palavra. E o que acontece com as virgens, irmãos? Do que elas que deviam ter? É uma parábola, é uma historinha que Jesus contou. Conta para as crianças, né, irmãos? E aí a gente fica com isso na cabeça, historinha de Jesus. Não, tem nada com historinha de Jesus, porque a historinha de Jesus não termina como eles viveram felizes para sempre, irmãos. Não é história, é parábola. Jesus veio do céu, então ele revela as coisas do céu, irmãos. Quando o seu coração está cheio de alguma coisa, você não para de falar daquilo que o seu coração se encheu. É verdade ou não é, irmãos? O coração encheu, e Jesus estava cheio de coisas do céu, irmão. Então ele se revelou. Então ele propõe a parábola. Diz assim: 5 deveriam ter óleo em suas lamparinas. É ou não é, irmãos? Óleo nas suas lamparinas. O que o óleo significa? Qualquer semelhança é mera coincidência. O que o óleo significa? Espírito Santo. A unção do Espírito Santo na vida. Então, para que eu chegue até o noivo, presta atenção, igreja. Presta atenção, igreja, que isso não é história da caronchinha. Para que a noiva chegue até o noivo, que vai vir em determinado... A parábola é proposta assim: olha, ele vai vir na tarde da noite, guarda o óleo. Aí as 5 nércias ou loucas, e o noivo está vindo. Então veio a voz: o noivo está chegando. E o noivo, na parábola, irmãos, ele não chega, diz assim, vem com alarido, vem com barulho, o noivo está chegando, todo mundo está anunciando, o noivo está vindo. As nércias correram para a casa das prudentes: me arruma um pouco de óleo, me arruma um pouco de óleo. E elas falaram assim: eu vou arrumar para você, aí falta para você e falta para mim. Você vira, meu. Você não quis ajuntar o óleo, você não quis trazer o óleo na sua vida. Presença do Espírito Santo, irmãos. E o que que a presença do Espírito Santo faz? Óleo, lamparina, fogo. O fogo faz o quê? Ilumina. O que está iluminando no caminho das virgens ou da noiva? O caminho. Para quem? Para o noivo. Aleluia! Óleo do Espírito. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Precisa, irmãos, aleluia, pode aplaudir, pode glorificar. Ai, se joga no chão, faz alguma coisa aí. É muito forte isso, irmãos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ai, precisa de uma lamparina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra, ela ilumina o nosso caminho, clareou, a escuridão foi embora. Onde está o noivo? A gente acha o noivo, irmãos. A igreja precisa desse óleo, irmãos. Ela precisa disso, por isso que ele já propõe a parábola das virgens, em seguida, irmãos, parábola dos talentos. Não dá mais para mim continuar, para eu continuar, irmãos. Mas escute, para o lar, leia. Pega lá, leia para os seus filhos. Porque a criançada está achando que Jesus não vai voltar, irmãos. Vão ficar aqui, escuta o que eu estou falando, irmãos. Jovens, adolescentes, vocês já têm entendimento. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Esta palavra é para a igreja. Para onde foi mesmo as cartas que Paulo diz que a revelação para ele, que Jesus estava falando, para quem era mesmo? As cartas, Laodiceia, as cartas do Apocalipse, irmãos, para quem era? A igreja. Como ele termina? Pega aí lá, como termina? Diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz, não é a igreja, vai lá, está no plural, irmãos, não é a igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É sério isso, irmãos? Ah, porque eu estou tudo bem, eu tenho vestido, eu tenho tudo. Eu recomendo, para uma das igrejas, eu recomendo que de mim compre um óleo. Eu recomendo que você pare de achar que você é o cara. Nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos dele, irmãos. Eu devia terminar. Eu devia, mas sei lá. Estou achando que não. Eita. 3:10 é a carta a Filadélfia. As igrejas é para esse monte de gente desigrejado que vive aí, que é profeta do Facebook e do Instagram, irmãos. Vai esta palavra: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes da terra. É Ele que nos guarda, irmãos. Não é o poder da sua palavra, não é, irmãos, a máscara que você está usando, viu? Entenda isso, não é o álcool gel, não é. Ah, pastor, mas tem que fazer, tem. Eu não estou falando que eu sou contra, não, irmãos, mas em primeiro lugar é a tua fé, está entendendo? Em primeiro lugar é a tua fé. Não é a máscara, não é o gel, irmão, não é o distanciamento. Infelizmente, eu não consigo acreditar. Se antes você falar assim, não, eu creio, eu vou fazer a minha parte, mas eu creio que o cuidado e a guarda de Deus está na minha vida, porque Ele está olhando para a igreja, irmãos. Notem, irmãos, notem, por favor. Eu não estou falando mal de igreja aqui, eu não estou falando mal de pastor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus, irmãos. Notem isso. Eu não citei nome de igreja, porque nós temos defeitos também. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Eu não estou julgando a igreja. Eu não estou batendo na noiva, irmãos, porque ela tem um noivo, que um dia vai ser marido, e o noivo cuida dela. Mas eu preciso embelezar essa noiva, e você também. É isso, irmãos. Eu não estou aqui batendo nos crentes, mas a gente precisa posicionar para entender isso, irmãos.
Relativizar o Evangelho, está entrando dentro das igrejas, a relativização que está lá fora, irmãos, relativizando o Evangelho, não está escrito isso, Jesus não falou sobre isso, irmãos, que seria mamão com açúcar. Jesus nunca disse assim, aí vai ser tudo maravilha, os crentes vão ser tudo rico, os crentes, não, vai ler lá, irmãos, João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal, irmãos. Eu não peço que nós não vamos embora daqui, nós vamos trabalhar aqui, a igreja tem uma função, irmãos. Os anjos queriam vir, lógico. Sabe por que eles queriam vir, irmãos? Porque eles conhecem Deus. Porque quando Deus dá uma ordem lá do céu, irmão, o diabo, o inferno, os crentes, tudo, vai para o Apocalipse, irmão. E Deus deu ordem, um anjo desceu do céu. Foi até o inferno, pegou Satanás, irmão. É o campeãozão, é o concurso, o supra-sumo do inferno, Satanás, o antigo Lúcifer, um arcanjo, um querubim, aliás, querubim ungido. Esse era Satanás, esse se transformou em Satanás, o querubim ungido. A única citação de um querubim ungido é Satanás. Um anjo desceu do céu, foi até o inferno, prendeu Satanás por 1000 anos. É isso que está na Bíblia, irmãos. Um anjo. Por que um anjo vai prender um ser tão poderoso quanto Satanás, irmãos? Por quê? Porque a ordem veio do céu. A ordem veio de Deus, irmãos. Aos meus eu dou ordem. Aos meus é Deus que comanda a nossa vida, irmãos. Se a gente vai chegar em casa, chega lá e agradece a Deus, irmãos. Cuidado com aquilo que você vai fazer do seu propósito. Porque Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Hoje, a misericórdia de Deus está aqui, na atmosfera da terra. Mas um dia Ele será justo juiz, o rei que vai julgar, irmãos. Grandes e pequenos. Naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Ele não vai voltar atrás dessa palavra, irmãos. Ou nós entendemos a função da igreja, que é viver em separação e santidade, deixamos a vida de erro e de pecado, irmãos, ou nós podemos estar condenados.